Bom, essa aqui nossa aula, deixa eu compartilhar a tela com vocês, de fundações profundas. Então, depois daquele apanhado geral e se especializando, digamos assim, dessa forma nas sapatas isoladas, como principal representante das fundações rasas, entramos agora para aquele apanhado geral, né, que faz parte da ementa da disciplina, e para poder complementar, nas fundações profundas ou fundações indiretas. Então, quando vimos lá no começo na NBR 6122, que é a NBR que delimita alguns pontos, o que diferencia uma fundação rasa de uma fundação profunda, basicamente é a profundidade, ou seja, condiciona-se que ao nível do solo até 3 metros de profundidade, a contar do seu pé do nível do solo, né? Podemos falar assim dessa forma, até 3 metros de profundidade, podemos considerar isso como uma fundação rasa, direta. Tudo que passa disso daí, dessa metragem, já podemos considerar como uma fundação profunda. Então, interpretando-se dessa forma da NBR 6122 e o que a boa prática da engenharia nos mostra, definimos como sendo essa a definição, essa a diferença entre as fundações profundas e as fundações rasas. Hoje, vamos falar especificamente de duas fundações profundas, as duas principais que temos. E vamos nos ater ao método executivo dessas fundações, que são as fundações estaca-raiz e estaca-hélice. São uma das duas principais tipos de fundação profunda que existem. Então, deixa eu compartilhar aqui na tela, deixa eu aumentar um pouco. Aqui temos o procedimento executivo de uma estaca raiz. Como que funciona esse procedimento executivo? Acompanhando aqui as figuras, né, que nós temos em corte de um solo e seguindo essa sequência aqui de 1 a 4, após o posicionamento da minha máquina, eu faço a cravação das camisas metálicas, que nada mais são do que tubos, até a metragem, até a cota de projeto. Após a cravação dessas camisas metálicas, existe uma questão, né? Se esse solo ele é rochoso ou não, né? Se ele chega numa cota rochosa ou não. Se eu chego aqui no final da cravação desse estaqueamento e ainda há necessidade de se fazer mais essa perfuração, e o que vai delimitar isso é o meu projeto de estacas, e eu não consigo mais colocar essas camisas metálicas, esses tubos metálicos, há a necessidade de se fazer o restante dessa perfuração com o que nós chamamos de tricone, martelo, N nomes aí que são dados pelas empresas que trabalham, que fazem esse tipo de fundação, mas o principal não é nem o nome, o principal é o que é o grande objetivo desse equipamento, né? Que ele é acoplado na ponta da minha perfuratriz e entra dentro desse tubo. Ele é perfurar e quebrar essas rochas, tá? Caso seja um ponto de solo rochoso e ainda haja a necessidade de se atingir uma certa cota de perfuração. Próximo passo, depois de feito a cravação das camisas e a perfuração com esse martelo, caso haja necessidade, é a colocação da armadura. E esse é um ponto importante, que é onde é a grande diferença entre uma estaca raiz e uma estaca hélice, né? A gente vai daqui a pouco ver isso daí quando a gente falar
das estacas hélice. Então assim, né, recapitulando, né, após a cravação das minhas camisas no solo, eu faço a colocação da armadura. Lógico que com esse tubo, esse revestimento todo limpo, né? Aqui é um mundo perfeito, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo aí para vocês. A gente vai ver que não é essa coisa limpa aí toda. Bom, então com esse tubo limpo, né? Claro que também dentro de uma possibilidade de limpeza, né? Afinal de contas é uma obra, né? Não é um centro cirúrgico. Coloca-se a armadura dentro dessa estaca. O próximo passo, né, que aí seria aqui o quarto, seguindo aqui o desenho, seria a injeção da argamassa, ou seja, a concretagem. Chamemos de grosso modo concretagem, mas é uma argamassa que é utilizada justamente pela argamassa ela ser mais fluida e ela não ter brita. Em geral, as estacas raiz elas possuem um diâmetro menor, então eu não utilizo concreto, acabo utilizando aí uma argamassa para poder fazer o seu preenchimento da melhor forma possível e da forma mais adequada, para que não tenha problemas estruturais. Nesse momento da injeção, eu tenho que fazer essa injeção até essa argamassa transbordar, né? Até ela extravasar aqui para fora. Porque isso vai me garantir que todo o vazio da estaca é preenchido e possíveis vazios do solo também sejam preenchidos. Tá? Então eu tenho que garantir que a estaca toda dentro do seu fuste, né? O que é fuste? Fuste é o diâmetro, né, da estaca, seria a mesma coisa que diâmetro, mas quando a gente se refere aí a estacas na construção civil a gente chama de fuste. Então eu tenho que garantir que essa injeção aí de argamassa ela seja feita por completo dentro aí da minha fundação. O passo seguinte é a retirada das camisas, né? Essas camisas metálicas elas são retiradas. Então elas vão sendo retiradas com a minha mesma máquina. E aí um passo final para complementação de tudo é a complementação de argamassa caso seja necessário. Por quê? Imagine, né? Eu estou tirando essas camisas metálicas que estavam ali ocupando um espaço com essa argamassa ainda mole, né? Ainda fluida. Conforme essas argamassas vão saindo, vão gerando novos vazios que vão sendo preenchidas pela argamassa. Pode ser que o nível, né, dessa argamassa tenha descido, sido rebaixado. Então eu faço ainda uma complementação final dessa argamassa para que não haja problemas depois de problema de comprimento, né, dessa argamassa. E aí temos aí a nossa estaca pronta. Para ilustrar esse processo, tem alguns vídeos aqui, né? Então vamos ver esses vídeos aí. Comentando eles com vocês. Vou deixar sem som, tá? Então aqui, né? Eu vou deixar sem som e vou pausando aqui. Mundo real, né? Saindo lá do mundo da fantasia, entrando aqui no mundo real, né? Observamos que não é difícil, né? Eu manter esse fuste limpo, né? Esse fuste aqui é o diâmetro da minha estaca. Então essas máquinas elas são hidropneumáticas, né? Então a rotação da minha perfuratriz ela é feita através de água. Então há a mistura dessa água junto com o solo que vem sendo perfurado e aí forma-se essa lama. Tá? Então é extremamente complicada a logística para nós trabalharmos com esse tipo de fundação e qualquer outro tipo de fundação profunda. Tá? Não é um dos serviços mais
limpos, né? Então essa perfuratriz ela rotaciona, né, através desse sistema hidropneumático, né? A água faz essa rotação. E aí vamos observar aqui o cravamento das camisas, tá? Então, enquanto essas camisas elas vão sendo cravadas, ela não é uma camisa única, então são seções dessa tubulação aqui que são rosqueadas. A gente não consegue ver aqui pelo vídeo, mas a ponta aqui da minha perfuratriz ela é roscável, né? Existe rosca. Então, conforme eu vou perfurando, isso aqui vai baixando, chega aqui num ponto que eu coloco mais uma camisa. Vai baixando, coloco mais uma camisa. Vai baixando, coloco mais uma camisa. De um modo geral, essas camisas elas estão dispostas em seções, né, tamanhos de 1 metro. Então, a cada metro, vou colocando uma camisa dessa. Então, vamos ver um pouco do vídeo aqui. Então, aí ela vai girando, né, vai perfurando, com colaboradores retirando, né, o excesso de lama que tem nessa região. Então, vamos ver aqui novamente. Então, aí falamos aqui anteriormente. Isso aqui vai baixando. Esse fuste aqui ele vai baixando. Conforme chega numa cota abaixo, coloco mais uma camisa. Vai baixando, coloco mais uma camisa. Até a cota de projeto da minha fundação. Isso em solo, em areia, argila e silt. Quando eu chego em um ponto rochoso, essa camisa ela não perfura, tá? Essa camisa ela não consegue entrar em rocha. É necessário aquele equipamento que falamos aí anteriormente, que também é acoplado na ponta aqui da minha máquina, que se chama martelo ou tricone. E ele entra dentro dessa mesma camisa, né? Entra dentro desse mesmo fuste, e também com rotação hidropneumática, ele quebra, literalmente quebra, essa rocha do fundo dessa minha camisa. E aí é feito também essa etapa de serviço até a cota, até o ponto, até a altura, né? Quando a gente fala cota, a altura do meu projeto de estaca raiz. Vamos ver aqui mais alguns vídeos. Já volto nesse daí. Esse é o mesmo que a gente viu, né? Esse já a gente chega nele. E aqui, vocês estão ouvindo? Parece que deu uma travada aqui, mas estão ouvindo? Sim, só está em tela pequena, professor. Tá, beleza. E esse aqui também, né? Ele tá até melhor que aquele outro vídeo. São vídeos que eu fiz, tá? Fiz pensando na nossa aula aqui mesmo de estaca raiz. De serviços aí que eu havia acompanhado. Então aqui dá para ver bem as camisas, tá? Tem aqui até o colaborador em cima delas. Então aqui dá para ver bem essa questão aí que eu falei. Aqui até essa primeira a gente consegue ver a rosca, tá vendo aqui? Tubo roscado, né? Esses diâmetros são variados. Em um dos vídeos de apoio e na nossa NBR 6122, a gente fala-se, né, esses diâmetros quais são, né? Eles são variados, porém comerciais, né? Não adianta eu inventar um diâmetro que não tem comercialmente, que muito dificilmente você não vai encontrar. Dentro da NBR 6122, a gente acaba
vendo aí os diâmetros que existem. Então, as seções aqui, de um modo geral, são seções de 1 em 1 metro ou maiores, tá? Então, pelo menos esses menores aqui a gente pode falar que é de 1 metro. Os maiores aqui em outro diâmetro, ou aqui no caso o vídeo não está ajudando muito, mas dá para ver aqui que tem 2 tubos aqui juntos, né? Dá para ver aqui a emenda da rosca. Então vamos fazendo aqui a perfuração em solo, isso na parte argilosa e na parte arenosa e siltosa. Isso não funciona para rocha. Aqui no vídeo eu não tenho nenhum tricone, mas eu já procuro aí uma imagem de um para vocês verem. E vai se fazendo essa perfuração, tá? Então vamos soltar o vídeo aqui para ter uma ideia de como é feito. Aqui dá para ver, tá dando para ver até a camisa baixar. Então quando essa camisa chega, né, ali mais próximo ao solo e ainda há necessidade de se continuar a perfuração, é colocado mais camisas. E assim sucessivamente até se chegar à cota desejada ou até se chegar ao ponto de um terreno rochoso, onde há necessidade da continuação da atividade aí da minha perfuratriz, porém com um tricone, com um martelo. Não tenho nenhuma imagem aqui no vídeo dele, do tricone do martelo, mas a gente já vai ver aqui a imagem dele. Eu já procuro uma imagem junto com vocês. Então, deixa eu terminar aqui o vídeo. Certo? Quando é terminado a perfuração na parte mole, né, chamemos assim desse modo, eu entro com o tricone, né, ou martelo, né, da estaca raiz. Vamos ver aqui a imagem dele. Tá aqui, ó, aqui dá para ver bem. Tá vendo essa ponta aqui, né? Essa ponta ela é responsável, ou essa ponta aqui também, tá? Ela entra dentro do tubo, né? Ela entra dentro daquele fuste. Ele chega lá no fundo onde eu tenho a parte rochosa e ele literalmente vai quebrando essa rocha. Justamente porque ele tem condições, ele foi feito justamente para isso, até se chegar à minha cota necessária aí para poder fazer a complementação do da minha fundação aí, da minha estaca raiz. Depois que terminei todo esse processo aí da estaca, passo pelo processo de cura, que processo de cura é o processo, como nem todos aqui ainda viram concreto, né? Vamos imaginar que seja a secagem, né, do concreto, da argamassa. E aí eu vou para um processo final, né? Depois desse ponto aqui, a estaca está pronta, legal, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma escavação e muito possivelmente vai alguma coisa aqui em cima dessa estaca, né? Um bloco de fundação, uma sapata, um radier, uma fundação rasa. Muitas vezes o que acontece é isso. Só que esse processo de escavação aqui no entorno da minha estaca raiz e a armação dessa outra estrutura que vai sobre essa estaca raiz, chamamos de arrasamento, né? E como que é feito esse arrasamento? Também tem um vídeo aqui. Vou ter que baixar ele. Espera aí que eu já baixo.
Ele já estava aqui, mas sumiu por algum motivo. Tá aqui. Um arrasamento de estacas, né? Tá meio por conta da lama, né? A gente não consegue enxergar, mas veja aqui, né? Isso aqui é a ponta da minha estaca raiz, aqui uma ponta da estaca raiz, aqui também são pontas da estaca raiz. E aí eu preciso deixar essas estacas na cota do fundo do bloco, tá? Tudo isso é o meu projeto que vai delimitar junto com o auxílio do topógrafo, tá? Aqui o topógrafo, ele coloca o posicionamento dessas estacas, ele tem condições de falar a altura que essa estaca vai estar, para poder fazer a conversa entre o projeto gráfico que eu tenho com o que eu tenho aqui no campo, na realidade. Então, eu estou fazendo aqui o arrasamento das estacas. Como que está sendo feito isso daí? Isso daí está feito com... quebrando, né? A gente está quebrando aqui até a chegada dessa cota. Vamos ver aí o vídeo de novo, que ele foi bem rapidinho. Como eu tirei o som, né? A gente não consegue ver que está quebrando, mas vamos pôr o som só um pouquinho só. Utilizo aí a britadeira para ir arrasando a minha estaca raiz até a sua cota final, definitiva, que vai ser a cota de fundo de bloco. Nesse caso, né, uma cota de fundo de bloco. Então esse é um apanhado geral aí de estacas raiz. Alguma colocação, alguma pergunta a respeito delas, antes de falarmos da hélice? Ô, professor, Oi. aí nesse caso aí, depois que você concreta, né, que você põe a argamassa, você tem que quebrar a cabeça dela ali para poder dar cota do arrasamento dela, né? Desculpa perguntar assim, ou até mesmo a minha ignorância, mas não é mais vantagem parar de colocar argamassa ou concreto já na altura que seria satisfatório para fazer o arrasamento? Ótima pergunta, boa pergunta. Veja só, corre-se risco de vários pontos aí de fazer isso. Primeiro, corre-se o risco de eu não fazer o processo de cura adequado da minha estaca. Corre-se o risco de entrar solo, né, aqui dentro dessa estaca, porque o que acontece? Conforme eu vou injetando a argamassa dentro dessa minha fundação, tudo que tem de detritos no fundo dela tende a sair. Então vai saindo para fora, saindo para fora, saindo para fora, saindo para fora. Então esse concreto, essa argamassa que está aqui na ponta da minha estaca, teoricamente ele sempre vai ser uma argamassa contaminada. Por quê? Porque tudo que tem de detrito de dentro da minha fundação, ele vai aflorando aqui nessa ponta. Então é sempre benéfico, sempre bom eu arrasar, fazer esse processo de arrasamento, de quebra da ponta da minha estaca. E não fazer da forma que você propôs, que sim, é extremamente legal esse ponto, essa colocação, mas eu não consigo fazer por conta disso, por conta que eu preciso quebrar essa ponta justamente para eu tirar esse concreto, essa argamassa que a gente chama de contaminado, que ele está vindo aí com os detritos de fundo do meu solo. E também o que eu falei primeiramente para poder manter o processo de cura adequado. Por quê? Porque eu garanto que o que está mais aqui profundo, né, ou seja, está mais confinado, eu consigo garantir esse processo de cura, né, chamemos de secagem. Hoje, como nem todos aqui ainda viram cura, a gente vai ver isso na disciplina de concreto, da estaca todo, né, como um todo. Então, por isso que eu não paro o processo da execução da estaca no ponto de que seria o ponto do seu arrasamento final. Beleza, então, obrigado.
Professor, Sim, professor, sim. eu tenho uma pergunta também. Deixa eu te perguntar, quando é feito quando coloca a armadura, né? Faz lá o furo, coloca para colocar essa armadura, aí se precisar colocar, vai pondo conforme a profundidade do projeto que dá para fazer essas estacas, né? 2, 3 metros, né? Eu não entendi a pergunta. Que assim, você vai colocando essas armaduras, que você falou que elas são de metro em metro, né? Não a armadura, a camisa. É isso, essa camisa. Isso, essa Hum, pergunta que eu quero fazer. Essa camisa, ela fica aí dentro ou ela sai para fora depois de novo? não, como vemos aqui em tela, né? Um dos processos é a retirada da camisa, tá? Tá aqui, ó. Retirada de tubos. Esse tubo aqui é a camisa. Com complemento de argamassa. Então, elas são retiradas depois do término da perfuração, depois da colocação da armadura e depois da colocação, da injeção da argamassa, esse tubo metálico, essa camisa, ela é retirada. Entendi. Fica só a argamassa dentro do furo, né? Isso, exato. Valeu, professor. Professor, Sim. a estrutura da ferragem da estaca, ela compõe a estaca toda ou só de um certo ponto? Depende do projeto. Já vi projetos que tem a estaca toda e já vi projetos que não preenche o fuste todo. Depende, variável, por outros motivos, né, que foge da nossa aula aqui. Mas é variado. Ok. Professor, Sim. na verdade, a profundidade do projeto que vai definir seria o que? A sondagem? Ou seria o projeto em si? Sim, o projeto ele sai de um lugar, né? E esse pontapé inicial, assim como nós vimos lá nas fundações rasas, o que vai definir também a profundidade da estaca raiz e da hélice, que é a próxima que nós vamos ver, também é a sondagem. Ah, tá ok, obrigado. A gente sempre tem que ter em mente isso, né? Que a sondagem ela é o principal método, ele é o pontapé inicial para os projetos de fundação, tá? Então, não à toa as disciplinas, seja no curso técnico ou na graduação, na graduação não, mas no curso técnico ela se chama solos e fundações, né? Eles caminham juntos, né? Então, assim, para a determinação da fundação, eu sempre preciso saber o tipo de solo. E quando a gente fala tipo de solo, a gente entende-se que é a sua sondagem. Alguma mais a respeito de estaca raiz? Eu não, professor. Bom, então, peraí. Professor, Oi. Eudinei, essa cauda que é usada tem um ensaio feito um ensaio nela também, né ou não? Sim. Eu não, assim, boa colocação também. Eu não estou entrando no mérito de, principalmente vocês que entraram agora, de disciplinas que ainda serão vistas, né? Então, assim, nós veremos isso, a disciplina de concreto. Mas sim, eu tenho que seguir um traço, aquela receita de bolo, dessa argamassa. Ela tem que ter uma resistência mínima. A resistência mínima NBR 6122, que é essa que eu compartilhei com vocês, ela diz que a resistência mínima, caso o projeto não aponte isso,
é de 20 MPa. Ou seja, a resistência desse concreto tem que ser de 20 MPa, dessa argamassa, né? Tem que ser de 20 MPa. E aí sim, é feito também todo um ensaio de controle tecnológico para ver se essa argamassa atinge essa resistência de projeto. Então toda essa parte aí ela é feita, né? Não por ser uma fundação, né? Mas porque aí a gente já está trabalhando com concreto, com argamassa, que é assunto, né, de outra disciplina, mas bem colocado, bem lembrado, sim, sempre é feito esse ensaio, esse controle tecnológico aí da argamassa. A parte mais chata que tem do processo, né, professor? Ah, você gosta, você trabalha com isso, pô? Diariamente. Eu gosto bastante, assim, então sou suspeito em falar. Se vocês acompanharem aí até nos vídeos aí do canal aí de turmas passadas aí que eu dei a disciplina de tecnologia do concreto, deem uma vasculhada aí que vocês vão ver aí a elaboração de um traço de concreto, como que faz e enfim, é bem legal e complementar aqui a esse assunto que a gente está tendo agora. Sim, professor, que nem você falou, eu gosto, mas eu acho chato, que nem a gente tá fazendo um novo tipo de concreto autodensado. Aí Uhum. você pegar a caixa L, a caixa V, ver o tanto de espalhamento, com aquele cone lá, o negócio é chato, hein? É chato, mas é bem didático, né? Encare como uma outra escola também, né? É bem legal ter a oportunidade de ver, né, isso. Então é bacana aí que você consegue ter a oportunidade daquilo que a gente vê em aula, você vê na prática. Verdade. Alguém mais? Alguma pergunta a respeito aqui de estaca raiz? Professor, eu tenho. Sim. A retirada dos tubos, ela é em movimento circular também? Sim, também. Da mesma forma que é feita, é como se a gente estivesse abrindo um pote de vidro, né? No sentido horário, eu perfuro e no sentido anti-horário eu retiro. Ok. É realmente a mesma coisa que eu abrir um pote, né? No horário eu fecho, né? E no anti-horário eu abro. Exatamente o mesmo modo. Às vezes acontece alguns acidentes de percurso, né? Alguma camisa não vem, então aí você perde a camisa, enfim, né? É bem comum acontecer isso, tá? Então, pode ser que ocorra, tá? Bom, então falemos um pouco da estaca hélice. Eu tinha um material aqui, eu perdi ela, deixa eu achar aqui novamente, peraí. Tinha visto um material legalzinho aqui, esse aqui, acho. Esse mesmo. Acabei fechando sem querer. Bom, estaca hélice ela também é uma fundação profunda e também é feito com uma perfuratriz, tá? Uma perfuratriz bem maior do que a estaca raiz, justamente porque ela tem condições de fazer estacas muito maiores, tá? A estaca raiz, de um modo geral, ela consegue trabalhar bem, assim, com estacas até 30 metros de profundidade. Estaca hélice não, ela já consegue trabalhar com profundidades maiores, né? 50, 55, 60 metros de profundidade, sem maiores problemas. Também diâmetros maiores. Agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o procedimento executivo, que varia do procedimento executivo da estaca raiz. Ele tem uma diferença principal, uma diferença importantíssima. Aqui está, né?
Essas duas imagens são iguais praticamente. Vamos lá. Tem o posicionamento da minha máquina, posicionamento da minha estaca hélice e o trado, né? A gente chama aqui de trado, né? Ele é como se fosse um saca-rolhas. Até passamos por uma imagem aqui. Aqui, dá para ver bem. Tá vendo? É um saca-rolhas isso aqui. Tem uma imagem... Aqui, ó. Ó, o trado aqui. Né? É um saca-rolhas. O que acontece, né? Conforme vamos fazendo essa perfuração, esse solo vai saindo, né? Conforme a gente... Sabe um abridor de vinho, né? Que às vezes a gente vai abrir na rolha lá e sai a cortiça junto. É exatamente o mesmo princípio aqui da estaca hélice contínua. Então esse trado ele vai penetrando no solo e o que seria a cortiça aí da minha rolha seria o solo, né, que vai saindo para fora. Então vai se fazendo essa perfuração, esse saca-rolha vai sendo vai furando, né, e esse solo saindo, né, saca-rolha que ele tem o nome de trado, tá? E chega-se até o final da cota de fundo da minha estaca hélice. Faço o movimento inverso para esse saca-rolha, esse trado ir saindo, e nesse momento, na ponta desse saca-rolha, aqui não tem nenhuma imagem, mas aqui dá para ver bem. Vejam que ele é aberto, né? Por que ele é aberto, né? Tem um motivo principal. Porque conforme eu vou tirando esse trado, ele já vai fazendo a injeção do concreto. A injeção do concreto ou argamassa. Vai fazendo a injeção. Quando ele sai aqui no final, eu só tenho aqui argamassa. E aí o que eu faço, né? Só tendo argamassa aí. Eu faço a colocação da ferragem. Então aqui é todo esse processo aqui, ele está repetindo aqui, menos nessa última imagem. Conforme vai saindo o meu trado, ele vai concretando, argamassando o fuste. E aí o processo final é a colocação da ferragem no meu fuste. E aí depois eu faço também todo aquele processo de arrasamento. É exatamente o mesmo processo com a estaca hélice contínua. Eu só vou encerrar o vídeo aqui para não correr o risco dele travar, tá? Mas eu já abro aí para vocês perguntarem. Espera aí.